Sabe aquele arrepio inexplicável? Ou aquela sensação estranha de que um momento já aconteceu antes? Pois é. E se esses momentos não forem só coincidências? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo em histórias de fantasmas, de premonições. Mas calma, o objetivo não é provar se são reais ou não. A ideia é descobrir o que elas revelam sobre as partes mais escondidas da nossa própria mente. E para isso, a gente vai ter a ajuda de ninguém menos que Carl Jung. Imagina só essa cena. Uma mulher está passeando com um cachorrinho, aquele companheiro fiel do marido dela. Do nada, no meio da rua, o cão começa a uivar, um uivo desesperado, sem motivo nenhum aparente. Quando ela chega em casa, o motivo fica terrivelmente claro. O marido tinha acabado de falecer, exatamente naquele momento. É o tipo de história que dá um nó na nossa lógica, não é mesmo? É exatamente aqui que a nossa exploração começa. Foi só uma coincidência trágica? Ou será que o cachorro, de algum jeito, sentiu o que tinha acontecido? Histórias como essa forçam a gente a perguntar: será que existe algum tipo de conexão invisível entre a nossa mente e o mundo lá fora? É isso que a gente vai investigar. Olha, o mais fascinante disso tudo não é nem ficar debatendo se fantasma existe. O mistério de verdade é por que essas histórias simplesmente não morrem. Desde a Grécia Antiga até as lendas urbanas da internet, a gente continua contando os mesmos tipos de relato. O que será que isso diz sobre nós? E para guiar a gente nessa jornada, temos as mentes brilhantes de Aniela Jaffe e Carl Jung. O trabalho deles não foi baseado em teorias abstratas, mas em experiências reais, de pessoas comuns. Eles juntaram centenas de relatos enviados por gente de todo tipo, buscando não uma prova do sobrenatural, mas sim o significado psicológico por trás de cada uma dessas vivências. Jung resumiu o problema todo nessa pergunta. Por que essas histórias, mesmo na nossa era cheia de ciência e tecnologia, nunca perdem o impacto? A resposta dele foi ousada. Talvez a chave não seja procurar fantasmas lá fora, e sim entender os fantasmas que moram dentro da nossa própria psique. Então, vamos mudar a lente. Em vez de olhar para isso tudo como algo paranormal, vamos usar a perspectiva da psicologia. E se esses sinais, essas aparições, não forem espíritos de outro mundo, mas sim mensagens da parte mais profunda e desconhecida de nós mesmos? Para entender isso, a gente precisa falar sobre o inconsciente. Mas esquece aquela ideia de que é um porão empoeirado cheio de trauma guardado. Para o Jung, o inconsciente é como um oceano, vasto, poderoso, criativo, que existe dentro de cada um de nós. É de lá que vêm os nossos sonhos, a nossa criatividade e, quem sabe, esses sinais misteriosos. E olha, essa ideia não é nova não. Milhares de anos antes do Jung, o filósofo Heráclito já tinha sacado isso. A alma é tão profunda que é impossível achar seus limites. É desse território interior, sem mapa, que essas experiências estranhas parecem brotar. E é aqui que o Jung nos dá uma espécie de mapa. Ele dividiu o inconsciente em duas partes. O pessoal é como se fosse o seu diário secreto, suas memórias esquecidas, suas experiências pessoais. Agora, o coletivo, essa é outra história. É como uma biblioteca ancestral que toda a humanidade compartilha. É lá que moram os símbolos universais, sabe? O herói, a grande mãe, a sombra, que aparecem em mitos e sonhos de todas as culturas. Jung chamou esses padrões de arquétipos. Certo, mas como é que essa tal biblioteca ancestral se comunica com a gente? Através desses arquétipos. Eles são como os personagens principais dos nossos mitos, dos contos de fadas e, como a gente vai ver agora, das histórias de fantasmas. Vamos pegar um exemplo bem concreto. A famosa Mulher de Branco. Pensa aí em quantas histórias de assombração essa figura não aparece. Pois é, não é coincidência. Ela é um arquétipo poderosíssimo que assombra a nossa imaginação há séculos. Num dos relatos que o Jung analisou, uma menina de 6 anos vê uma figura brilhantemente branca que deixa ela apavorada. O mais curioso é que a lenda local falava de uma mulher cinzenta. A cor muda, mas a essência da aparição, o arquétipo da figura feminina misteriosa, continua lá. Isso mostra como a experiência é moldada tanto por essa herança coletiva quanto pela percepção de cada um. Tá, mas o que essa mulher de branco significa afinal? Psicologicamente, ela é a personificação da dualidade da vida. Ela é ao mesmo tempo a deusa do amor, da vida como Vênus e também a rainha do submundo da morte, como Perséfone. Ver essa figura é como dar de cara com a própria natureza da existência. Vida e morte, luz e sombra, tudo junto numa imagem só. Ok, até agora a gente falou de aparições, de coisas que parecem estar lá fora. Mas e quando o fantasma somos nós mesmos?
Vamos explorar agora os sinais que talvez sejam os mais perturbadores de todos, aqueles que refletem a nossa própria identidade. Esse fenômeno é conhecido como doppelganger, ou simplesmente o duplo. É a experiência chocante de se ver do lado de fora do próprio corpo. É como se a pessoa virasse uma espectadora da própria vida. É, sem dúvida, um dos eventos psicológicos mais bizarros que existem. Um dos relatos do livro é de arrepiar. Um homem, sofrendo com uma dor terrível, deseja com todas as forças poder sair de si mesmo. E então, ele vê ele mesmo, seu duplo, saindo pelo portão. Ele corre atrás, desesperado, mas a figura some no ar. E o detalhe mais assustador, os amigos que estavam com ele só viram um homem original correndo e gritando sozinho, como um louco. Para Jung, isso não é um fantasma. É a própria psique se projetando para fora. Em um momento de crise extrema, a fronteira entre o eu e o outro simplesmente se quebra, e uma parte de nós se torna visível no mundo exterior. É como se a alma transbordasse para a realidade. O cachorro que prevê a morte, a aparição da mulher de branco, o homem que vê seu próprio duplo. O que é que conecta todos esses eventos que parecem aleatórios? A resposta nos leva a um dos conceitos mais revolucionários de Jung, a ideia de que nem tudo na vida funciona na base do causa e efeito. Esse conceito é a sincronicidade. Sabe aquela vez que você pensou muito numa música e de repente ela começou a tocar no rádio? Não foi você que causou isso, foi uma coincidência significativa. Uma ponte entre o seu mundo interior e o mundo exterior. Para o Jung, esses momentos são como brechas que nos deixam espiar uma ordem mais profunda do universo. E aqui está a grande lição de tudo isso. Para a psicologia profunda, a questão não é se os fantasmas são reais ou não. A experiência de ver um fantasma é real para quem viveu aquilo. E essa experiência é uma janela preciosa para a psique. Simplesmente descartar esses eventos como superstição é fechar a porta para uma forma poderosa de autoconhecimento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente levar para a vida. Se a nossa mente está o tempo todo nos enviando sinais através de sonhos, de intuições, de coincidências, quantos deles a gente deixa passar porque estamos ocupados ou céticos demais? Que mensagens o nosso próprio inconsciente pode estar tentando nos enviar agora mesmo?